Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Que Deus esteja renovando as suas forças e lhe dando graça para enfrentar mais um dia. Estou aqui para compartilhar mais uma porção da palavra para a nossa meditação, para a nossa edificação. Desta feita eu quero compartilhar no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, no capítulo 3, a partir do versículo 16 até o final, até o versículo 19. Diz assim: Ouvi, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremer os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os produtos da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Uma fé para além das circunstâncias, para além dos dias maus, para além dos dias de angústia, para além dos dias difíceis. É comum, ou comumente nós ouvimos nesses últimos tempos, nesse tempo sombrio, de uma Babel hermenêutica no meio gospel, né? No meio chamado gospel, evangélico, nessa Babel hermenêutica, é comum a gente ouvir que, talvez você já tenha ouvido, que o cristão ou aquele que crê em Deus não passa problema, não adoece, não é pobre, não tem dificuldades. Inclusive, essa maldita teologia aí da confissão positiva, com a prosperidade, diz que, na verdade, é falta até de fé você enfrentar um desses problemas, é sinal de falta de fé. É sinal de que você aí não se apoderou das promessas ou dos decretos do Senhor e muitas vezes está vacilante da fé. Mas não é isso que nós lemos na palavra. Não é isso que nós lemos ao estudar a Bíblia. Não é isso que nós encontramos nas sagradas letras, que nos podem fazer sábios e instruídos para a salvação e para entender como o Senhor trata ou como o Senhor traçou os planos para nós nesta caminhada. E aqui estamos diante de um texto de um profeta que vai enfrentar um período difícil. É um profeta que trabalha ou está no período exílico, no período que o Senhor está trazendo juízo para Israel, e ele profetiza esperando o tempo que o Senhor vai trazer a restauração, esperando o tempo de avivamento, né, da misericórdia. Ele começa no capítulo 3 orando, né, justamente por isso, a oração dele nesse final do capítulo 3, mas no início ele diz, né, ele orou sob forma de canto, dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É um profeta que ele vai profetizar, ou ele vai buscar a Deus nesse processo, nesse período de juízo que Deus está trazendo para Israel. E nesse tempo de angústia, como ele mesmo vai dizer aqui, nesse tempo onde ele não vai ter prosperidade, nem muito menos, até mesmo o básico pode faltar, nem mantimento ele pode ter. Então é nesse contexto que ele vai fazer a sua declaração de fé, uma declaração que é muito conhecida, né? Incondicional,
uma declaração de fé num Deus que salva, que é refúgio e fortaleza, mesmo no meio dessa situação alarmante, como ele diz, quando o seu íntimo, quando ele ouviu tudo isso, comoveu e a sua voz tremeu nos seus lábios, por conta da situação que ele percebeu e que a ele foi revelado. Então está falando aqui de uma fartura de juízo que viria sobre o povo de Deus. Então, o que é que eu quero compartilhar para você nesta mensagem? Em primeiro lugar, quero dizer algumas coisas em relação à nossa fé. É muito importante nós compreendermos isso, principalmente para passarmos contextos difíceis como esses, onde as pessoas tentam teologizar e tentam dar explicações e muitas vezes até vacilam e falam aquilo que Deus não quer que falemos, ou dá explicações, ou dão explicação muitas vezes até com heresias. Então, em primeiro lugar, a nossa fé deve ser suficiente e deve estar preparada para enfrentarmos os dias maus. A fé não significa que nós não vamos passar dias maus. Então, esta fé triunfalista, esta fé inocente, esta fé muitas vezes baseada em alguns textos isolados da Bíblia, que tira uma mensagem triunfalista, que você não vai ter tristeza, que você não vai ter dor, que você não vai ter mais doença, que você não vai ter mais problemas. Esta é uma fé infantil ou uma fé falsa, é uma fé, não a fé que o Senhor quer que nós tenhamos, não uma fé salvadora. Pelo contrário, a fé que o Senhor diz que nós teríamos é uma fé no meio das tribulações. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Jesus disse que nós seríamos maltratados por causa do nome dele. Jesus disse que nós íamos enfrentar uma porta estreita e um caminho estreito. Jesus disse que os dias são maus, que nós estaríamos diante de batalhas tremendas nesse mundo. Então, toda instrução da palavra de Deus é para que você se prepare justamente para o dia mau. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz exatamente isto: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. E depois de haver resistido e feito a vontade de Deus, ficar inabalável, firme. Isto é, nós devemos ter uma fé firme e suficiente, preparada para os dias difíceis. Como ele diz aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja campos, não haja produto nos campos, não haja ovelhas lá nos currais, no aprisco, não haja gado nos currais, mesmo que você enfrente situações de escassez, de lutas, de perigos, você não vai deixar de olhar para o Senhor, nem deixar de ter fé, entendendo que são circunstâncias, são momentos, são períodos, muitas vezes de provações, ou de perseguições, ou de turbulência, porque estamos numa sociedade caída, ou de contingências desse mundo mau. Seja qual for a explicação, a sua fé precisa ser firme e permanecer no Senhor. E é justamente nesse momento que o Senhor lhe revestirá de força. É justamente nesses tempos difíceis que o Senhor será a sua fortaleza, será o seu escudo, será aquele que vai estar lhe assistindo nesses dias maus para você passar as provas e esses tempos difíceis. Então não seja inocente, não se iluda. Seguir a Jesus não significa estar isento de passar lutas. Seguir a Jesus não significa estar isento de enfrentar tribulações, angústias e dias difíceis, como ele diz no versículo 16. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Então, não tem jeito, né? Quando Deus permite que venham os dias difíceis, os dias maus, as lutas, nós temos que passar por esses dias, como nós estamos passando, né? Na verdade, já passam de mais de um ano, já passa mais de um ano essa batalha que todos nós estamos enfrentando.
E é preciso fé, e é preciso renovar a fé a cada dia, e é preciso renovar a esperança a cada dia, e é preciso continuar olhando para o Senhor a cada dia, até que passe esse tempo de calamidade, até que passe esse tempo difícil e venha um novo tempo de alegria, de vida na presença do Senhor. A vida cristã sempre foi assim. Os homens e mulheres de Deus sempre passaram por provas difíceis, por momentos difíceis, por escassez, por tribulação. Se você ler Filipenses capítulo 4, quando Paulo está lá agradecendo os mantimentos recebidos pela igreja de Filipos, ele vai exatamente fazer essa declaração que ele aprendeu a passar por cada circunstância. Aprendeu a viver contente em cada situação, porque tudo ele pode naquele que lhe fortalece. No versículo 13 ele diz isso, você conhece muito bem esse versículo. Então, em Cristo, que nos fortalece, nós podemos passar pela escassez, pelos dias difíceis, pela falta de mantimento, por momentos turbulentos, mas sem parar de olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Foi isso que o profeta Abacuque fez e é isso que o profeta Abacuque está declarando aqui. Portanto, a nossa fé não nos isenta de passar pelos dias maus, pelos dias difíceis. A nossa fé precisa contemplar aquele que é suficiente. O Senhor é suficiente em todas as circunstâncias. Sejam nos dias de sucesso, sejam nos dias áureos, sejam nos dias bons, sejam nos dias maus. Se a sua fé está no Senhor, está nele, se a sua confiança está nele, que lhe salvou, você vai permanecer inabalável, porque Ele é suficiente. Então é muito importante, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, não é nas coisas que o Senhor me dá, não é na riqueza que o Senhor pode me dar, não é na saúde que o Senhor pode me dar, não é nas circunstâncias favoráveis, no sucesso que o Senhor pode me dar, é no Senhor. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então preste atenção que quando a nossa fé está no Senhor e Ele é suficiente, e Ele é o nosso grande tesouro, a nossa herança, como está o Salmo 73 no finalzinho, quando o salmista enfrentando uma crise por ver a prosperidade dos maus, por ver o sucesso dos homens maus, e ele diz que quase os seus pés se desviaram, resvalaram, e ele quando faz essa leitura, e ele se indigna, e ele continua essa reflexão, no final ele chega a uma compreensão de que aqueles que aparentemente estão seguros, eles são como um sono, são como um sonho que logo vão desaparecer, mas ele vai fazer então a declaração de fé, bom para mim é confiar no Senhor, o Senhor é a minha herança, bom é andar com o Senhor, porque o Senhor me guarda, o Senhor me sustenta pela sua mão e no final ele me recebe na glória, por isso bom é confiar no Senhor. Então nós não devemos tirar os nossos olhos do Senhor em nenhuma circunstância. Seja quando mais estiver bravio, ou seja quando você estiver na mais profunda paz. Seja quando você estiver enfrentando dias de sucesso, você não pode esquecer do Senhor. Seja quando você estiver enfrentando um momento de escassez, como o profeta declara aqui, você também não pode tirar os seus olhos do Senhor, porque o Senhor é suficiente para qualquer situação, para qualquer circunstância. Se o Senhor de fato é o seu Deus, é a sua salvação, se Ele é o seu bem maior, se Ele é o seu tesouro maior, nada pode te abalar e nada pode te tirar do eixo da sua fé. Esta é a interpretação correta do Salmo 23, por exemplo, que é feita muitas vezes errada por muita gente. Quando o salmista Davi, ele faz a sua canção do pastor, do bom pastor, e ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, uma interpretação mais precisa seria, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Isto é, eu tenho tudo porque eu tenho um bom pastor. Eu já tenho tudo, nada me falta, porque eu já tenho aquele que é suficiente para a minha vida. É lógico que esse bom pastor, segundo a própria descrição de Davi, ele vai conduzir, ele vai guiar, ele vai guardar, ele vai proteger, ele vai preparar a mesa, ele vai estar
consolando, guardando, protegendo, mas acima de tudo, a primeira declaração é do que Ele é para nós. O Senhor é o meu pastor, não o que Ele faz. Nós também devemos servir ao Senhor pelo que Ele faz. Nós também nos alegramos pelo que Ele faz por nós. Então, nós não podemos esquecer que Deus é, acima de tudo, ou antes de tudo, Ele é, mas também Ele faz. É aquele que se revela como aquele que é o grande eu sou, e o sou é eu sou aquilo que faço. Isto é, Deus também é conhecido pelos seus grandes feitos. Então a minha fé deve estar baseada primeiramente na minha relação pessoal com o Senhor. Ele é o meu pastor, Ele é o meu salvador, Ele é o meu Deus. Ele é aquele que me salva, Ele é aquele que cuida de mim, Ele é o meu bom pastor. Mas também Ele me abençoa, Ele me guarda, Ele me livra, Ele me conduz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Ele faz algo e faz muito por nós. Mas se Deus resolver ficar em silêncio, ou a gente achar que Deus não está fazendo aquilo que a gente acha que Ele deveria fazer, se a sua fé estiver baseada no que Ele é, na pessoa dEle, naquilo que você compreende que Ele é para você, e se Ele for o seu bem maior, o seu tesouro, se Ele for o seu Deus, a sua fé vai ser suficiente para você enfrentar os dias difíceis ou aqueles dias em que você não terá ou não vier a ter aquilo que você muitas vezes precisa ou necessita. Então, embora a promessa de Deus é que Ele vai cuidar daquilo que eu preciso, não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, porque assim como Deus cuida das aves do céu, Ele cuida de nós, como Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de nós. A promessa de Deus é de cuidado, mas muitas vezes Deus permite nós passarmos por apertos, por provações, para nós termos só o necessário. Mas nós não devemos negar, nem rejeitar o Senhor, não duvidar da sua bondade, porque na verdade Deus está muitas vezes treinando, tratando, fortalecendo até a nossa fé nesses processos de provações. Portanto, a nossa fé deve ser no Senhor, que é suficiente. E por último, a nossa fé deve produzir em nós esta segurança e esta alegria da salvação, que são bens preciosíssimos, que são bens que não têm preço. Ele diz no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor. Portanto, queridos, a nossa fé, se for uma fé verdadeira, uma fé suficiente, vai continuar a caminhada, vai continuar a carreira que nos está proposta, como ele diz, os meus pés, o Senhor faz os meus pés como da costa, me faz andar altaneiramente. Essa minha fé é uma fé verdadeira, eu não vou desistir, não vou voltar atrás, eu vou me refugiar no Senhor e eu vou continuar a minha carreira de fé, a minha caminhada de fé, os meus passos de fé, com a alegria do Senhor no meu coração. A alegria do Senhor, que é a nossa força, como está declarado lá em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, queridos, se a nossa fé é verdadeira, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de lutas, mesmo em tempos de provações, nós ainda vamos continuar andando altaneiramente. A ideia aqui é de não baixar a cabeça, é de não se curvar, é de não ser derrotado pelas provações, é de não se entregar ao desânimo no meio das lutas, no meio das escassez, no meio das provações. Então, se você tem fé, você deve continuar com seus passos, mesmo que sejam passos andando e chorando, como disse o salmista no Salmo 126. Mesmo que você semeie andando e chorando, até voltar trazendo com alegria os seus feixes, mas que o Senhor fortaleça a nossa fé para que os nossos pés não vacilem, para que os nossos pés não se cansem e fiquem no meio do caminho. Então a nossa fé é fundamental para continuarmos nos alegrando no Senhor, nos fortalecendo no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, para continuar a nossa corrida de fé.
Portanto, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Portanto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a promessa e é isso que o Senhor espera de nós. Portanto, eu quero concluir essa palavra dizendo para você que está, falando para você que está enfrentando tribulações, provações, a tentação do desânimo, ou você que está muitas vezes equivocado na sua compreensão de Deus, achando que Deus não está olhando para você, não está cuidando de você, não está fazendo nada por você por causa do que você está passando. Entenda que os momentos difíceis, de angústia, de tribulação, também fazem parte da caminhada. São testes para a nossa fé, testam a nossa confiança em Deus, e isso faz parte do processo. Que você possa ter o Senhor como seu pastor, como a sua herança, como seu tesouro maior. E isso seja fundamental para você olhar para o Senhor quando as circunstâncias não forem favoráveis. Eu sei que muitas vezes a sua força é pouca, a minha força é pouca, muitas vezes nós estamos no limite, mas aí a palavra de Deus diz que Ele é a minha fortaleza. Que o Senhor então seja a sua fortaleza. Que você reconheça mesmo que você é fraco, que você vá à presença do Senhor e reconheça que em você não há força, em você não há condições de você caminhar e correr esta carreira cristã sozinho ou com as suas forças. Reconheça, se renda. Eu já me rendi há muito tempo. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu não tenho força, mas eu sei que se eu olhar para o Senhor, se os meus olhos estiverem no Senhor, se eu confiar no Senhor, se eu buscar o Senhor, Ele me fortalecerá. Ele me ajudará, Ele me segurará pela minha mão e firmará os meus passos para que eu não caia, não vacile. Que seja assim com você, que você possa ter os seus pés como os da corça, e andem, e corram ligeiramente, e ande cabeça erguida, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, que esse tempo difícil vai passar e que o Senhor vai trazer um novo tempo de bênção, de fartura, de provisão, porque Ele é Deus e Ele nos ajuda a passar por os tempos difíceis, mas Ele logo nos coloca os pés em caminhos espaçosos, Ele nos coloca na bênção, porque é assim que a palavra de Deus diz. Mas esta fé precisa ser compreendida nessa dimensão. Uma fé que compreende, né, as dimensões da vida e nestas dimensões estão as provações, nessa dimensão está também os dias maus. E que você possa compreender que Ele é suficiente, que Ele é o seu pastor e nada lhe falta. Que você possa se fortalecer nele, se alegrar nele, para que você possa continuar andando. Isso é fundamental para a sua caminhada. Trago essa palavra, essa reflexão, essa devocional, com o intuito de te abençoar. Se você for abençoado, compartilhe. Se você não for inscrito ainda lá no canal, se inscreva, curta, para que a gente possa ter um alcance maior. Mas que, acima de tudo, que Deus fale ao seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe ricamente e te dê graça, em nome de Jesus.